Todos nós, em algum momento, seremos levados a deixar algumas coisas para trás que outrora as considerávamos importantes, mas hoje elas já não são tão importantes. Em algum momento na vida você terá que deixar algumas coisas para trás. Em algum momento você adquire maturidade e você tem que deixar coisas da infância, coisas de criança para trás. Em algum momento o brinquedo ele é deixado para trás e uma ferramenta vem para sua mão. Em algum momento na sua vida você será levado a esquecer aquilo que ficou para trás, porque você agora tem novos alvos. Esses dias eu conversava com o pai e ele dizia, olha, antes era muito importante para mim ter uma roupa de marca, ter um bom tênis, mas agora que o meu filho nasceu, isso não é mais importante, porque agora, comparado com o meu filho, aquilo que outrora era importante, eu considero como perda. Isso não é mais importante, isso é como que lixo, porque o meu filho agora é o alvo, é a prioridade. Ou seja, a sua prioridade levará você a abrir mão de algo que é secundário. E às vezes o que é secundário já foi um dia prioridade. Hoje o que é secundário, talvez um dia já foi prioridade. Mas hoje, por você ter algo que você prioriza, aquilo que ontem foi prioridade se transformou em algo secundário e ficou para trás. Então grave isso. Você que está em Cristo Jesus, você que crê em Cristo Jesus, você que recebeu Jesus Cristo por seu Senhor e seu Salvador, você que agora olha para as Escrituras e tem as Escrituras como um livro de regra de fé e prática, você tem que entender algo. O Evangelho, o cristianismo, Jesus levará você a deixar coisas para trás, coisas que outrora eram até primazia, prioridade, mas agora, por Cristo ter entrado na sua vida, Ele é a prioridade. E você precisa buscar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas lhe serão acrescentadas, mas você precisa buscar o reino de Deus, as coisas de Deus. Você precisa pôr Cristo como prioridade na sua vida. E para tentar falar sobre isso, eu quero falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo à igreja de Filipos, tá bom? A carta de Paulo, ela é escrita quando Paulo está em prisão. O apóstolo Paulo está preso em Roma e o apóstolo Paulo escreve a essa igreja que enviou uma doação, uma oferta para ele. Epafrodito vai levar essa oferta para Paulo, que está preso, está no cárcere, provavelmente uma prisão domiciliar, sua primeira prisão ainda. E Paulo, motivado de alegria e de gratidão, ele escreve a essa igreja, inspirado pelo Espírito de Deus, para agradecer e para exortar essa igreja a se manter firme e forte na sua fé, a fortalecer a fé desta igreja e incentivá-la a se alegrar no Senhor. Você vai ver o apóstolo Paulo nessa carta aos Filipenses dizendo muitas vezes, alegrem-se no Senhor, porque Jesus Cristo, ele é a alegria de vocês. E aqui o capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo escreve a essa igreja, dizendo, quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Verso 5, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O versículo 7, o apóstolo Paulo diz que ele considera por perda
todas as coisas que antes era importante. Por que que Paulo está escrevendo isso para a igreja de Filipos? Porque há muitos cristãos judaizantes, homens que vieram para Cristo, mas estão tentando trazer muitas práticas do judaísmo. E uma dessas práticas é a circuncisão, para que esses cristãos pudessem ganhar a salvação. Algo totalmente contrário à fé e ao que Cristo ensinou, a fé bíblica. Preste atenção, esses homens estavam ensinando à igreja que para eles serem salvos, eles precisavam passar pela circuncisão. E Paulo diz, não, isso está errado, porque isso era sombra das coisas que havia de vir. Cristo veio, houve mudança de sacerdote, há mudança de lei. Nós vivemos um novo tempo. A circuncisão ficou na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. E agora, a circuncisão, conforme Romanos 4, ela é no coração, não é mais um corte na carne, não. Agora ela é no coração. E Paulo, ciente que a igreja está sendo assediada, atacada, e se você ler Atos capítulo 15, a partir do verso 1, você vai ver como a igreja primitiva, ela foi assediada e atacada por essa heresia de que para serem salvos, os cristãos precisavam da circuncisão. E você vai ver os apóstolos lutando, você vai ver o Espírito Santo de Deus lutando contra essa heresia, porque a salvação é graça, é favor imerecido, e a salvação ela está em Cristo. Não há nada que o homem possa fazer como ação de obras para garantir a sua salvação. Salvação é graça, é favor merecido, é dom de Deus, é presente de Deus para o homem. Ou seja, a igreja de Filipos, ela está sendo assediada por essa heresia de que para esses cristãos serem salvos, além de crer em Cristo, eles precisam ser circuncidados. E Paulo, ciente que essa igreja ela está sendo assediada por esses judaizantes, que eram pessoas que vieram para Cristo, mas deixaram o judaísmo, mas queria trazer ali alguns acessórios do judaísmo. Paulo diz, não, nada disso. Paulo os chama no versículo 2 de cães, falsos obreiros, falsa circuncisão. E Paulo diz assim, nós somos a verdadeira circuncisão. Ou seja, havia um embate. E o apóstolo Paulo escreve a essa igreja dizendo, olha, cuidado, vocês precisam ter cuidado, porque no meio de vocês há pessoas ensinando o que não deve. E ali, ele escrevendo à igreja de Filipos, ele fala a respeito do versículo 5 e 6 das credenciais que ele tinha. Porque ele diz assim, olha, no judaísmo eu tinha títulos, no judaísmo eu tinha fama, no judaísmo eu era conhecido. Olha, eu sou um hebreu de hebreus, eu sou um homem de língua nativa, sabe? Eu tenho todos os requisitos que qualquer judeu queria ter para se vangloriar e usar como carteirada. Já que vocês estão se vangloriando de uma circuncisão, já que vocês estão se vangloriando de algo que é da antiga aliança, de algo que Moisés, inspirado por Deus, lá atrás pediu, mas que agora Deus mudou o jogo, Deus mudou a linha de interpretação, a linha de raciocínio. Vocês também precisam mudar, mas já que vocês não querem mudar, deixa eu dizer algo para vocês. Eu sou um judeu de nascença, cara. Eu sou hebreu de hebreus, eu falo língua nativa, eu fui circuncidado ao 8º dia. Se eu quisesse me vangloriar dessas credenciais, que ele diz aqui no verso 5 e no verso 6, eu poderia, mas agora que eu conheci a Cristo, cara, caminho de Damasco, Paulo conheceu a Jesus, agora que eu conheci a Cristo, isso que antes era importante, agora é lixo, é nada. Então, vocês estão se vangloriando, dizendo que são circuncidados e que todo mundo tem que se circuncidar. Escute isso, se eu quisesse, eu me vangloriaria muito mais do que vocês, porque eu sou um judeu nativo, cara. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Então, escute isso. Se isso é importante para vocês, imagine o que eu não tenho como credencial, como quem eu era no judaísmo. Meu irmão Paulo, ele era o cara no judaísmo. E Paulo, depois que conheceu a Cristo, entendeu que aquilo ficou para trás. E de que agora em Cristo ele era uma nova criatura. E ele disse, ó, eu considero como perda tudo isso
que antes era importante e que vocês valorizam. Sabe, tudo isso que é do judaísmo que vocês valorizam, se eu quisesse, eu usaria como enfeite, como um colar de enfeite, mas eu pus para trás porque eu considero essas coisas por perda, comparada a Cristo, comparado a quem Jesus Cristo é, comparado ao bem que eu ganho em Cristo Jesus. Meu irmão, o apóstolo Paulo está fazendo um convite para essa igreja, dizendo o seguinte: gente, deixa essas coisas para trás, porque agora o negócio é Cristo, o alvo é Cristo. Estas coisas não valem mais, elas eram sombra das que haviam de vir, sabe? O que havia de vir veio, Jesus veio e inaugurou um novo tempo e trouxe uma nova aliança. Meu irmão, quantas das vezes nós estamos nos vangloriando de coisas, sabe, de credenciais, de títulos que devem ficar para trás. Paulo está fazendo um convite. Eu considero como perda todas as coisas. Vocês devem considerar essas coisas por perda, se vocês compararem elas a Cristo. Muitos de nós trazemos coisas que já deveríamos ter soltado. Muitos de nós trazemos algumas arrogâncias, sabe? Olha, eu não cometi esse erro, fulano de tal cometeu e eu sou melhor do que fulano de tal. Jogue isso para trás, meu irmão. Todos nós somos pecadores. Pare de usar essas credenciais. Quantas pessoas conversam umas com as outras e ela diz: olha, eu nunca fiz esse erro, eu não cometi esse pecado. Como que se ela fosse melhor do que o outro que cometeu o pecado X ou o pecado Y. Sabe o que você está sendo? Você está sendo como esses que Paulo diz aqui, falsos obreiros, cães, falsa circuncisão, que se vangloriam de títulos, que se vangloriam de coisas que não deveriam se vangloriar, sabe, que jogam confetes em si mesmo. Paulo está dizendo: vocês não devem ficar jogando confete em vocês mesmos, vocês não devem ficar se vangloriando dessas coisas, porque se eu quisesse, eu me vangloriaria melhor do que vocês, porque fui circuncidado ao 8º dia, sou judeu de nascença, nativo. Se eu quisesse usar isso como credencial, carteirada, eu usaria, mas agora que eu conheci a Cristo, eu considero tudo isso por perda. Escute isso: você que conheceu a Cristo, não fique se vangloriando porque você não cometeu o pecado que aquele irmãozinho cometeu, que aquela irmãzinha cometeu, que você não foi por aquele caminho que fulano foi, que você escolheu um caminho melhor. Você corre o risco de estar se vangloriando de algo que não é para se vangloriar. É graça de Deus, porque eu e você somos pecadores, e se não for graça de Deus, nós estamos, meu irmão, perdidos. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque às vezes a gente fica se vangloriando de coisas que é para ficar para trás. Às vezes a gente fica jogando confetes que não são para serem jogados em nós. É basicamente isso que Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, porque ele olha para o seio dessa igreja e ele vê um problema sério. Quando você lê Atos 15, você vai ver, é um problema sério. Atos 15 fala sobre isso. Atos 16, versículo 6, versículo 11, nasce a igreja de Filipos. Você vê a igreja nascendo nesse contexto de briga, de briga pela circuncisão, né? Então, ponha isso no seu coração. Em algum momento, nós que estamos em Cristo, vamos ter que deixar algumas coisas para trás. Em algum momento, nós que estamos em Cristo, vamos ter que soltar algumas coisas que antes elas talvez até eram importantes. No judaísmo, essas coisas até eram importantes, mas agora em Cristo elas não são mais. Não há judeu, não há grego, não há gentil. Nós somos um em Cristo. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa palavra? É que em Cristo nós temos que aprender a soltar coisas. Em Cristo nós temos que aprender a deixar o passado no seu lugar, que é no passado. Agora que nós estamos em Cristo, nós precisamos adquirir a capacidade de viver o novo, de buscar o novo de Deus. Sabe, às vezes a gente quer viver o azeite de Deus, a gente quer a unção de Deus, a gente quer o vinho novo, a alegria, a gente quer algo novo da parte de Deus, mas a gente quer ter os odres do passado, os odres velhos. Deus não põe vinho novo em odres velhos, meu irmão. Deus não põe vinho novo em odres velhos. Deus faz um convite para você que está assistindo esse vídeo: solte esse passado, solte o que fizeram, solte essas coisas que são do passado. Você fica aí se vangloriando de coisas do passado,
dizendo que você não deveria se vangloriar dessas coisas porque elas já ficaram para trás, sabe? Fica se vangloriando porque o marido cometeu aquele erro, mas você não cometeu. Aí todos os dias você põe o dedo na cara do marido, na cara da esposa. Pare de ficar trazendo o passado à tona. Pare de ficar vendo o passado como uma vantagem, como uma credencial. Abra mão disso, viva o novo de Deus, deixa o passado lá atrás e construa um novo tempo para a sua vida. Deixe essas práticas, deixe esses erros, deixe esses pecados para trás e viva o novo de Deus, porque estar em Cristo é adquirir a capacidade de deixar coisas para trás. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, olha o que diz, que interessante, cara. Marcos, capítulo 10, versículo 28, diz assim, você que tem uma Bíblia aí, ó, vamos lá, rapidinho aqui, deixa eu correr aqui. Ó, Marcos 10, 28 fala assim, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Seguir ao Senhor é ter a capacidade de deixar, às vezes, até mesmo tudo. Seguir ao Senhor é adquirir a capacidade, às vezes, de deixar tudo, tudo. Lucas, se você for para Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, rapidinho, você tem uma Bíblia aí, pega ela. Lucas, capítulo 5, versículo 11. Lucas 5:11, olha o que diz, Lucas 5:11, quando tem a pesca maravilhosa e aqueles pescadores descobrem o poder de Jesus e ali são transformados, né, em discípulos. Diz assim, o barco está cheio, a pesca foi maravilhosa. Lucas 5:11, e arrastaram eles os barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Se você for para Lucas 5 ainda, mas se você for lá para o versículo 27, olha o que diz. Lucas 5, 27, diz assim, Lucas 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. Ele se levantou, deixou tudo e o seguia. Ou seja, seguir ao Senhor, servir ao Senhor, em muitas das vezes vai ser adquirir a capacidade de deixar tudo para trás. E quantas das vezes a gente quer seguir a Jesus, mas a gente quer trazer com a gente bagagem do passado. Eu quero servir, eu amo Jesus, eu quero caminhar, eu quero ser discípulo de Jesus, mas eu quero trazer um pecado de estimação, eu quero trazer uma prática do passado, eu quero trazer um costume da religião que eu já fui um dia, eu quero trazer algo cultural, eu quero servir a Jesus, mas eu quero trazer algumas coisas do passado. Servir a Jesus, seguir a Jesus é adquirir a capacidade de ser uma nova criatura, e eis que aquele que está em Cristo agora, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é viver uma novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6, depois você lê a partir do versículo 1 até o versículo 8, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é adquirir a capacidade de nascer para uma novidade, para uma vida nova. Mas às vezes nós temos dificuldade de romper, a gente fica preso a algumas coisas do passado e às vezes até nos vangloriamos dessas coisas do passado. Eu quero dizer que até mesmo aquilo que é lícito no passado, até mesmo aquilo que é permitido no seu passado, às vezes você não deve ficar se vangloriando. Porque às vezes a gente se vangloria com o intuito de menosprezar aquele que não conseguiu ter a mesma credencial que a sua, o mesmo acerto, o mesmo ganho que você. Estar em Cristo é adquirir a capacidade de abrir mão, às vezes até mesmo de jogar confete naquilo que é lícito. Porque muitas coisas são lícitas, mas nem todas as coisas vos convêm. Às vezes, até o que é lícito, você vai ter que abrir mão. Se você ler Lucas 18, versículo 10 ao 14, ó o que diz Lucas 18, rapidinho aí, cara. Pega a sua Bíblia aí para você ler. Lucas 14, Lucas 18, 10, perdão, Lucas 18, 10, rapidinho. Vamos caminhar para fechar esse vídeo aí bacana. Ó, Lucas 18, do 10 ao 14, tá bom? Diz assim, a parábola do fariseu e do publicano, tá bom? O fariseu é o religioso, tá bom? Dedicado ali ao judaísmo, às práticas do judaísmo, e o publicano geralmente era aquele judeu que trabalhava para o Império Romano cobrando imposto do seu próprio povo. Os publicanos não eram bem vistos, lembra de Zaqueu? Ele era publicano,
cuidava ali de um grupo de publicanos, ou seja, as pessoas odiavam os publicanos, porque geralmente trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos do seu próprio povo e às vezes cobravam até mais, tá bom? Então olha o que diz, Lucas 18, a partir do 9 em diante. Jesus também contou a parábola para alguns que confiavam em si mesmos e se consideravam justos e desprezavam os outros. Ó, como é que inicia a parábola? Verso 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. 13. O publicano, estando em pé, de longe, orava e dizia: não ouso levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Presta atenção. Olha que parábola interessante que Jesus contou. Olha como o fariseu orava. Olha, eu pratico isso, eu jejuo, eu dou isso, eu dou aquilo. Então eu sou melhor do que as pessoas. Meu irmão, você tem que deixar essas coisas para trás. O que essa fez, essa não precisa ficar sabendo. Quando você joga confete e usa demais essas credenciais, que agora elas não são mais importantes. Elas não são mais importantes. Entendeu? O seu relacionamento com Deus, íntimo com o Senhor, é bênção, ele é muito importante para você, mas olha como esse fariseu, ele usava as práticas dele, por ele ser fariseu, por ele ser dado e praticante do judaísmo. Olha como ele diz: olha, eu sou melhor do que esse aí é publicano, é pecador, eu sou melhor do que ele. Essas coisas não cabem mais em você, sabe? Ficar apontando para as pessoas, dizendo assim: olha, eu sou melhor do que você porque, olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou melhor do que você. Escute isso. Olha o que o Senhor diz, que esse não voltou justificado, mas o que falou: Deus, eu não digo de levantar a cabeça para o alto, porque eu sou pecador. Ele batia no peito, ele reconhecia o pecado dele, a indignidade dele. E o reconhecimento da indignidade dele o tornou digno diante do Senhor. Sabe o que eu quero dizer com essa passagem de Filipenses 3:7? É que nós, às vezes, queremos nos vangloriar, sabe, de muitas credenciais que elas não são mais importantes. Esse é o contexto de Filipenses 3:7. Havia muitos se vangloriando de práticas do judaísmo, que eles estavam tentando trazer agora para o cristianismo. E aí Paulo diz: não, cara, se vocês estão se vangloriando disso, escute, eu poderia me vangloriar muito mais, mas por causa de Cristo, eu abri mão de tudo que eu era no judaísmo. Considero como perca todas as coisas por causa de Cristo, sabe? Deixa eu dizer algo para você aqui. Estar em Cristo é adquirir a capacidade de deixar coisas para trás. Estar em Cristo é superar o passado. Estar em Cristo é viver essa nova aliança. Estar em Cristo é viver o novo tempo. É superar. Supere os seus traumas do passado. Supere o que fizeram com você no passado. Abra mão disso em nome de Jesus. Deixe essas coisas para trás. Para a gente fechar e você meditar na sua casa, você que está assistindo esse vídeo, abra sua Bíblia depois no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Jesus, ele conta uma parábola de 3 possíveis discípulos. Desses 3 possíveis discípulos, 2 se oferecem a seguir Jesus. Um é chamado por Jesus, mas os 3, eles têm coisas que eles colocam na frente. O versículo 57 de Lucas 9 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha o que esse homem disse a Jesus: eu vou te seguir por onde for. Por onde você for, eu vou te seguir, Jesus. Mas Jesus faz: olha, as raposas, olha o que diz, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Cara, você parou para pensar no preço que é me seguir? Você parou para pensar o que te custará me seguir? Você que está me assistindo, você que entregou sua vida para Jesus, você parou para pensar o que te custará entregar a vida a Jesus e servir a Jesus? Você parou para calcular o que você vai ter que soltar, abrir mão, não praticar mais, ou se praticar, se arrepender e abandonar e seguir vivendo uma nova vida, como o Senhor falou para muitas pessoas: ó, vá e não peques mais, vá e não faça mais isso.
Você está entendendo? Você parou para pensar? Porque Lucas 9, o versículo 52, Jesus não encontra, Jesus não é permitido ficar em Samaria. O versículo 52 diz, e enviou mensageiros que fossem à frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam. Jesus faz essa indagação a esse do versículo 57 aqui, porque ele está dizendo assim, ó, eu quero te seguir, Jesus. Eu quero, por onde você for, eu vou. Jesus falou assim, ó, você viu o que aconteceu nessa aldeia de samaritanos? Não me deram pousada. Você parou para pensar no preço? As raposas têm aonde pousar. As aves também têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem, ele enfrentará momentos que ele não terá onde pôr a cabeça, onde reclinar a cabeça. Então, você parou para pensar no preço de seguir a Jesus? O que você vai ter que pagar de alto preço, o que você vai ter que renunciar. É isso que Jesus está falando aqui em Lucas 9, do 57. Aí ele diz assim no 59, a outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Quando o meu pai morrer e eu enterrar ele, aí eu te sigo. Jesus responde no versículo 60, mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Olha, deixe que aqueles que estão mortos, tanto espiritualmente como fisicamente, cumpram esse papel. Alguém vai sepultar o seu pai, mas você tem que me pôr como prioridade. Esse é o problema. Muitos querem servir a Jesus, seguir a Jesus, mas não pararam para calcular o preço que terão que pagar, não pararam para calcular que Jesus agora é a prioridade. Então, esse representa aquele que quer seguir a Jesus, mas ele tem outras prioridades. Quando ele cumprir essas prioridades, aí ele serve ao Senhor. Não, Cristo quer ser a priori, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele o homem não se achega a Deus Pai. O homem não consegue ter a vida eterna se não for por intermédio de Jesus, porque como Paulo diz aos Romanos, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, terás a vida eterna. Creres e confessares o quê? Que Jesus é o Senhor, ele é o seu Salvador. Aí ele segue no 61, a outro diz, Senhor, outro lhe diz, Senhor, quero segui-lo, mas permita-me antes que eu vá e despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Presta atenção, esse representa aquele que quer seguir a Jesus, mas ele está com o passado preso. Deixa eu despedir dessas pessoas primeiro. Olha o que o Senhor diz, pôs a mão no arado. Quem está arando a terra não pode ficar olhando para trás, ele vai avacalhar a plantação, ele vai atrapalhar a plantação, ele vai arar errado a terra. Sabe, meu irmão, eu quero tentar, assim, que o Espírito Santo te ajude, porque a gente pode tentar aqui, mas é o Espírito Santo que faz. Deixa eu dizer algo para você, baseado em Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8. Comparado a Cristo, nós temos que considerar como perca tudo aquilo que outrora já foi importante para nós. Porque, presta atenção, e eu disse aqui na igreja, suas renúncias, elas dizem mais a respeito de quem ou em quem você crê e de no que você crê do que as suas conquistas. Suas renúncias dizem mais de você do que suas conquistas. Suas renúncias falam mais em quem você crê, como você crê, do que suas conquistas. Sabe? Presta atenção, por causa de Cristo, até o lícito terá que ser renunciado às vezes. Quando você vê Mateus 5, 43 e 44, vai dizer assim, ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem. E quantas vezes, por alguém ter feito algo de errado conosco, a gente pega o que alguém fez de errado conosco e a gente usa isso como uma vantagem para poder falar mal, apontar e criticar. E odiar. Porque aquela pessoa, ela errou conosco. Então eu pego o erro dela e uso o erro dela contra ela. Olha o que Mateus 5, 43 e 44 está dizendo. Ame os seus inimigos. Ore pelos que te perseguem. Estar em Cristo, meu irmão, não é ficar, sabe, carregado de argumentos contra os pecadores e contra aqueles que te feriram. Mas estar em Cristo é adquirir a capacidade de, por causa de Cristo, soltar tudo isso. De que, por causa de Cristo, perdoar essas pessoas. É como Cristo está ali na cruz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O cristão, ele precisa estar um degrau acima daqueles que não conhecem a Cristo.
Estar um degrau acima fala de ter maturidade, fala de ter um psicológico forte, fala de ter condições psíquicas, espirituais e emocionais acima dos demais. Pastor, essa não é a realidade da igreja, do povo de Deus, mas deveria ser. Deveríamos perdoar com mais facilidade, deveríamos soltar o passado com mais facilidade, comparado a Cristo, ao que Cristo fez por nós. Nós deveríamos soltar essas coisas que não cabem mais em nossa vida. Solte aquilo que não cabe mais na sua vida por causa de Cristo. Deus te abençoe, fique na paz.